Turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar trabalhando sobre medidas de volume, tá? Nas últimas aulas, na verdade, a gente viu muito sobre área, tá? E a gente vai retomar o assunto de volume, um assunto que inclusive vocês viram no sexto ano, tá bom? A gente vai fazer uma pequena diferencinha entre o que seria volume e capacidade, tá bom? Olha só. Primeiro, aqui eu trouxe para vocês a imagem de um container, né? Um container ele é um objeto usado para poder fazer o transporte de bens, de produtos, algo do tipo, por exemplo, em navios, tá bom? Trouxe como curiosidade a medida de alguns containers, né? Trouxe para vocês a medida de um container que eu consegui encontrar inclusive no próprio livro de vocês, trazendo aí um container com comprimento de 6,05 metros, uma largura de 2,44 metros e uma altura de 2,59 metros. Olha que bacana, a gente tem três medidas, a gente tem três dimensões nesse container, né? A gente tem a dimensão de comprimento. O que seria o comprimento do container? Seria a medida daqui até o final dele, tá bom? A gente tem a largura é essa medida aqui, e a gente tem a altura, que é essa medida aqui, ó, do container. Vocês lembram que quando a gente tem uma figura que ela é uma figura espacial, uma figura tridimensional, ou seja, ela possui três dimensões, a gente consegue calcular o volume dessa figura, né? No caso do container, a gente consegue calcular o volume que esse container ocupa, né, no espaço, tá bom? Vamos passar para o próximo slide aqui, ó. Vamos falar um pouco de capacidade. Vamos lá. O que seria a capacidade? Capacidade ele é o volume interno de um recipiente e a sua unidade padrão de medida é o litro. Tá? No sexto ano, no ano passado, quando vocês começaram a estudar sobre volume, vocês viram que o volume é o espaço que um objeto, que um corpo ocupa, correto? Correto. Quando a gente tem um tipo de recipiente, esse recipiente ele vai ter uma capacidade. O que seria capacidade? Seria o volume que ele consegue ser ocupado. Dentro desse container, por exemplo, a gente tem uma capacidade, certo? A gente tem uma capacidade, a gente tem um volume que pode ser ocupado por esse container, tá bom? Vamos passar para a próxima. Olha só, aqui a gente tem um cubo, né? Um cubo cujas arestas, né, mede 1 metro. Ele tem 1 metro de largura, né? 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Se a gente for calcular o volume do cubo, é só a gente fazer a multiplicação das três arestas, dessas três dimensões. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Metro vezes metro vezes metro dá metro cúbico. Ou seja, o volume é de 1 metro cúbico. Só que a capacidade dele é de 1000 litros. Tá bom? Por quê, professor? Porque 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de volume, nesse caso de capacidade. Imagine que isso daqui seja um aquário, tá? Imagine que essa parte de cima aqui, ó, seja aberta. Um aquário de 1 metro de largura, 1 de comprimento e 1 de altura. Quer dizer que ele tem uma capacidade de 1000 litros. O que isso quer dizer? Se eu colocar 1 litro, 2 litros, 100 litros, 900 litros de água dentro desse aquário, vai caber lá dentro.
999 litros de água vai caber dentro de um aquário desse. 1000 litros de água vai caber dentro desse aquário. Agora, 1001 litros de água já não vai caber mais, porque a capacidade dele é de 1000 litros, ou seja, 1001 e 1002 litros de água não vai caber ali dentro. Os 1000 litros vai caber, mas o que passar disso transborda, tá bom? Olha só, aqui a gente tem alguns múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. O metro cúbico é esse que eu coloquei bem no centro da tabela. Ele é representado por m elevado a 3, né? Representa aqui o cúbico. E a gente tem o decâmetro cúbico. O decâmetro cúbico é representado por DAM ao cubo, né? Elevado a 3 aqui. E o decâmetro cúbico, um decâmetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos. Professor, então se eu tiver 2 metros cúbicos, eu tenho 2000 metros cúbicos em 2 decâmetros cúbicos, tá bom? Olha só, hectômetro cúbico, a gente tem 1000, na verdade 1 milhão de metros cúbicos, né? Em um hectômetro cúbico a gente tem 1 milhão de metros cúbicos. O que isso quer dizer, professor? Se eu tiver 2 hectômetros cúbicos, eu tenho 2 milhões de metros cúbicos, certinho? Se eu tiver, por exemplo, 10 hectômetro cúbico, eu tenho 10 milhões de metro cúbico. Quilômetro cúbico. Quilômetro cúbico, gente, já é muita coisa. 1 quilômetro cúbico equivale a 1 bilhão de metro cúbico. Esses são os múltiplos do metro cúbico. Vamos ver os submúltiplos do metro cúbico. Professor, múltiplos e submúltiplos, quando eu vou saber que é múltiplo e quando eu vou saber se é submúltiplo? Só você analisar os números aqui, ó. Os múltiplos são os números maiores do que o que a gente está analisando aqui, que é o 1. Né? Se a gente está usando o metro cúbico aqui como referência, então os valores que são maiores que ele são os múltiplos. E os valores que são menores são os submúltiplos, tá bom? O decímetro cúbico, por exemplo, que ele é dm ao cubo, ele equivale a 0,001 metro cúbico. O centímetro cúbico é 0,000001 metro cúbico, certo? Comparado ao metro cúbico, o centímetro cúbico é bem pequenininho, né? E a gente tem um milímetro cúbico. O milímetro cúbico é ainda menor, tá bom? Então imagine que você tem um cubo em que a aresta dele é de 1 milímetro só, muito pequenininho, não é, gente? Certinho? Então aqui a gente viu os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, tá bom? Isso lá em volume. Em capacidade, normalmente a gente usa o litro, né? É a unidade padrão da capacidade, então a gente precisa ver também os múltiplos e submúltiplos do litro, tá? Olha só, a gente tem aqui os múltiplos, que é o decalitro, hectolitro e o quilolitro. O decalitro equivale a 10 litros, o hectolitro equivale a 100 litros e o quilolitro equivale a 1000 litros. Professor, se eu tiver 3 quilolitros, eu tenho 3.000 litros. Se eu tiver 5 quilolitros, eu tenho 5.000 litros. Tá bom, gente? Então, olha só. Vamos para os submúltiplos agora. Eu tenho decilitro, que equivale a 0,1 litro. Eu tenho centilitro, que equivale a 0,01 litro. E eu tenho mililitro, que equivale a 0,001 litro.
Vamos pegar o centilitro aqui como exemplo rapidinho. Professor, se o meu centilitro, para cada centilitro, olha só, 1 centilitro equivale a 0,01 litro, se eu tiver 8 centilitros, eu vou ter 0,08 litros, não é? Basta multiplicar esse valor de baixo por 8. Bom, o que eu quero dizer para vocês em relação a isso? Que tem como a gente transformar uma unidade de medida em outra unidade de medida. Olha só, vamos transformar o metro cúbico em litro. Eu usei como exemplo 3 metros cúbicos. Como que a gente tem que pensar? A gente pensa assim, o raciocínio é esse, olha só. A gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Isso foi explicado em um dos primeiros slides, tá bom? Quando eu mostrei aquele cubinho. Deixa eu voltar, olha só aqui, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se eu tiver 3 metros cúbicos, é só eu multiplicar esse valor por 3, não é? Olha só o que eu escrevi aqui embaixo. Se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 3 metros cúbicos equivale a 3 vezes 1000 litros, que dá 3000 litros. Tranquilo, né? Agora, olha a próxima. Transformando 3 metros cúbicos em mililitro. Professor, e agora? O que eu preciso fazer? Bom, primeiro a gente precisa transformar o metro cúbico em litro. Depois que a gente transformou em litro, a gente transforma em mililitro. Ele tem um passo a mais do que esse exemplinho que eu passei aqui, tá bom? Então, a gente transformou o metro cúbico em litro, agora ele quer em mililitro. Então, qual é o raciocínio? Olha só, a gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e que cada litro equivale a 1000 mililitros. Então, olha só qual que é a relação que a gente faz. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Bom, se cada litro é 1000 ml, então para eu transformar 1 metro cúbico em ml, eu tenho que pegar 1000 vezes 1000, que dá 1 milhão de ml. Então, olha só, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Cada litro equivale a 1000 ml. Então, eu preciso fazer 1000 vezes 1000, que dá 1 milhão. Agora ficou fácil. Se 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de mililitros, 3 metros cúbicos equivale a 3 vezes 1 milhão, que dá 3 milhões de mililitros. Certinho? 3 milhões de ml. É um valor muito grande, né, gente? Então, olha só, turma. A gente fica por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai dar continuidade às medidas de volumes. Eu vou passar para vocês algumas atividades juntamente nessa aula. A partir de agora a gente vai estar vendo alguns videozinhos de aula, algumas videoaulas em conjunto com atividades, tá bom? E qualquer dúvida vocês têm que me perguntar, vocês devem me perguntar, tá? Não guarde essa dúvida para vocês, tá bom? Então até a próxima aula, gente. Espero que vocês tenham entendido e estudem bastante, tá bom?